Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e hoje vamos falar aqui um pouco de economia, porque afinal de contas nós temos um conjunto de economistas, um conjunto de jornalistas que simplesmente amam odiar o Lula, ou seja, nunca admitem qualquer mérito, qualquer qualidade do Lula. Não que o Lula seja um cara perfeito, longe disso, longe disso. Quem é de esquerda tem mil e uma críticas ao Lula. Mas é bom lembrar que esse primeiro trimestre de 2024, a economia brasileira, né, o PIB, teve um crescimento. E vejam só como é retratado isso logo na primeira página da Folha de São Paulo. Vejam vocês, né? PIB surpreende, ou seja, como se fosse uma coisa assim que ninguém poderia imaginar, uma coisa de outro mundo, ou seja, o Lula e sua equipe econômica não tem méritos nenhum nisso. Ou seja, é assim que a mídia sempre trata, né? Isso desde lá, o primeiro governo Lula, né? O que se falava? Que o governo Lula, no primeiro e segundo governo, teve sorte. Sorte porque não teve lá grandes crises econômicas mundiais, por isso que o Lula teve sucesso no seu primeiro governo e depois conseguiu se reeleger e ainda eleger a sua sucessora. Ou seja, é interessante, né? O Lula faz a própria política econômica liberal, mas os liberais nunca o aceitam, né? É uma questão, digamos, que tem a ver com a própria origem de classe, né? Essa origem de classe do Lula, da classe trabalhadora, faz com que a nossa burguesia brasileira, que a nossa burguesia interna, simplesmente odeie o Lula, né? Não consegue entender que, inclusive, o próprio Lula, muito das suas políticas econômicas beneficiam a própria burguesia. Aliás, o Lula nunca confrontou a burguesia assim intensamente. Então, mas isso mostra, né, o quão tosca, quão ignorante é a nossa burguesia brasileira, né? Claro, ela tem uma origem colonial, né? Portanto, ela é uma burguesia altamente brutalizada, né? Inclusive, se ela é brutalizada na prática, nas suas atitudes práticas cotidianas, né? Uma burguesia que vem aí dos tempos da herança colonial, da herança do escravidão, portanto, nunca ela vai ter também um mínimo de consciência, um mínimo de sensibilidade para com os trabalhadores. E vejam, é aí que entra a atuação do Lula, né? Porque o Lula, na sua política, para usar os termos aí, desde os primeiros textos do José Chazin, né? Que o PT faz uma política do distributivismo, né? O PT nunca afrontou o modelo econômico da produção para, digamos, fazer reformas estruturais. Ele sempre foi no campo do distributivismo, ou seja, portanto, sempre pensar a renda independente da produção. Portanto, você não mexe com a burguesia, você não mexe com a classe dominante, né? Então sempre foi essa política de dar esmolas. Claro que eu sou contra esses tipos de esmolas? Claro que não. Ou seja, num país miserável, altamente desigual como o nosso, evidentemente, você tem aí uma possibilidade da população comer, porque a nossa burguesia, você poderia dizer que ela se divide assim, entre a fração que aceita que o trabalhador coma e aquela que não aceita, ou seja, quer mais que esse trabalhador viva na míngua, né? A nossa burguesia brasileira, grande parte dela, tem saudade da senzala, mas só que não pode admitir, né? Ou seja, para ela, o trabalhador tem que continuar trabalhando cada vez mais horas. Veja os processos de uberização. Inclusive, o próprio Supremo, né, acabou votando contra a possibilidade de trabalhadores uberizados serem vinculados às empresas, né, terem carteira assinada, né? E não venham com essa dizer que o próprio trabalhador não quer. Isso
segundo pesquisas recentes, mostram que 70% dos trabalhadores desse setor aí, uberizado, gostaria de ter carteira assinada. Então, voltemos ao tema inicial, né? Esse pequeno crescimento do Brasil. Horas, uma vez que você estabiliza a economia, faz, digamos, não faz um rearranjo do teto de gastos, aquilo que o Temer tinha feito lá para durar 20 anos, não teria como sustentar aquilo, o país simplesmente ficaria engessado, seria, portanto, voltar para trás do ponto de vista econômico, e era isso que o Brasil caminhava em termos de Temer e Bolsonaro. Agora, com o governo Lula, o que acontece? Você rearranja, aliás, você renomeia, né? Para usar os termos da contemporaneidade, né? Você ressignifica, né? Ou seja, você bota um novo nome aí, né? Ou seja, arcabouço fiscal, que na verdade é uma nova corda no pescoço, né? E em cima disso, desse orçamento muito apertado, que por sinal os países centrais nunca obedeceram os seus tetos de gastos, sempre estouraram, porque não se pode pensar economia nacional como se fosse uma economia doméstica, como se fosse uma economia da casa da gente. Na casa da gente, se você gastar mais do que você ganha de salário, claro que você vai ficar no vermelho. Você alguém te empresta, ou você empresta dinheiro no banco, ou as contas não fecham. Com o Estado Nacional é diferente. É diferente mesmo porque o próprio Estado é o emissor da moeda, né? Mas como nós estamos diante da ditadura da teoria neoliberal, o que prevalece é isso, essa ideia de engessar a economia, mesmo porque também tem a ver com atritar com o PT, né? O PT, nesses 2 primeiros governos, Lula, né, que não tinha esse arcabouço fiscal rígido, claro que ele fez investimentos, mas vejam só, entendam, à medida que priorizou as exportações, sobretudo para a China, exportação de soja, exportação de carne, de milho, ou seja, vai devastando a natureza brasileira, vai só criando pastos, só agricultura monocultura, ou seja, vai primarizando, portanto, é a nossa velha herança colonial que se repõe, né? Então, é necessário dizer isso, portanto, o Lula também, o governo Lula também tem culpa de nosso país estar caminhando para um verdadeiro fazendão, tá? Isso é importante dizer. Ou seja, inclusive a China, ela prefere comprar nossa soja, enquanto lá eles plantam arroz, porque arroz necessita de muito menos água do que a soja. Portanto, nosso cerrado, nosso Pantanal sendo destruído, a Amazônia sendo destruído, né, o interior de São Paulo também se modificando para plantação de soja para exportação, porque não é para alimentação do nosso povo. Experimente ir no mercado e comprar soja, aquela soja que você cozinha. Você não acha, a maioria dos mercados nem tem isso para vender. São poucos os que tem, né? Você tem lá, aliás, o óleo de soja, que até pouco tempo atrás estava um preço absurdo, chegou a ultrapassar R$ 10 no país que é o maior produtor mundial de soja. Então é isso. Ou seja, ao mesmo tempo que o nosso país aqui tem um pequeno crescimento econômico, e quando você tem um pequeno crescimento econômico, claro que o nível de consumo das famílias aumenta, em que pese, é bom lembrar, veja como é que está o preço de coisas básicas, o preço do frango, o preço da carne bovina, o preço da mussarela, do queijo em geral, né? O preço do combustível, que também vem sendo reajustado nos últimos meses. Então, percebam que mesmo diante desses preços absurdos que a gente vem observando no mercado, né? Simplesmente o PT, ao rearranjar, digamos, arrumar as contas governamentais, né? E isso ele fazia desde os tempos, antes mesmo
dele ser governo federal, tá? Ou seja, o PT, quando ele participava aí no governo municipal, nos vários governos municipais, o que acontecia? O PT simplesmente fazia o quê? Ele primeiro recebia uma prefeitura arrebentada, né? Aliás, sempre aquela ideia de herança maldita, mas embora ela existisse mesmo, aí ele arrocha, ele para equilibrar as contas, ele não dá reajuste, ou seja, várias prefeituras davam reajuste zero, né? Enquanto a direita às vezes dava 1, 2%, o PT chegou a dar zero, portanto, pior do que a própria direita, né? E aí dava reajuste zero por funcionalismo público, simplesmente aumentava a carga de impostos, né? E aí, obviamente, ele equilibrava as contas e fazia aquilo que a gente vê, né? Faz uma casinha aqui do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Dá a bolsa alimentação aqui a colar, né? Constrói uma nova escola, porque essa é a política derivada do pensamento distributivista, ou seja, você não mexe na estrutura econômica, no parque industrial sob controle da burguesia, né? E lembrando, tudo isso é sempre tudo via parlamento, né? Ou seja, em vez de você fazer com que se empurre o movimento social para forçar, né, para atritar o parlamento, para ele se sentir coagido e fazer coisas, né, para eles próprios conseguirem depois suas reeleições, não, ao contrário, você esvazia, né, o PT chegando ao poder, ele esvazia o sindicato, ele esvazia os movimentos sociais, ele controla tudo isso e obviamente, sempre vai dizer depois que não tem maioria na Câmara, né? E aí bota gente da direita no seu próprio governo e assim vai fazendo essa política, vai administrando essa política de esmola. Então vejam, diante de tudo isso, que o próprio PT não atrita com a burguesia, não a afronta, né? Nem assim a burguesia jamais aceita o PT. Né? Ou seja, aquela ideia o dono da bola simplesmente faz com que escolhe quem são os jogadores que estão com ele, ou seja, portanto, o PT ali é sempre persona não grata, né? Por mais que ele, de certa maneira, acabe fazendo uma política que também seja uma política liberal. Mas o que acontece? Nós chegamos no momento do processo de acumulação que figuras e partidos, né, de PT e similares não são mais suficientes, não interessam não só a nossa burguesia, como a burguesia de outros países. Ou seja, e não é à toa que está crescendo a extrema-direita pelo mundo. Não é à toa que, apesar do ex-presidente não poder se reeleger aí durante 8 anos, já aparece uma figura como Cláudio Marçal, ou seja, o próprio criminoso com a possibilidade de administrar a maior cidade da América do Sul. Estão entendendo? Então, ou seja, o processo de acumulação hoje em dia é tão violento, ou seja, o processo de financiarização cresceu tanto e, obviamente, nós vivemos não num momento de ofensiva socialista, aliás, vivemos num momento de defensiva, né? Portanto, assim, o capital deita e rola. Mas, nessas e outras, para fechar, né, aquela ideia de que, por mais que o PT possa criar ambientes nos quais aumente o consumo, e quando aumenta o consumo, aumenta de forma generalizada, e lembre-se, né, a própria criação de empregos que nós temos aqui no Brasil são empregos para ganhar 1, 2 salários mínimos, né? Ou seja, então quando se fala que diminuiu o desemprego, quando o PIB está crescendo, mas os preços dos alimentos, os preços do combustível estão caríssimos. Não no patamar, claro, do Bolsonaro, porque aquilo era um absurdo, né? Mas estão caros.
o desemprego cai, mas o que se oferece de emprego é um monte de emprego precarizado. Aliás, quando oferece o emprego com carteira assinada, é como se fosse o maior privilégio do mundo, não é? Portanto, quando figuras aí estão falando, né, economistas, jornalistas, né, essas figuras deletérias, né, como Vinícius Torre Freire, da Folha, Vera Magalhães, que sempre falou mal, o pessoal lá da CNN, aliás, tem um episódio muito curioso, né, que quando o ex-presidente perdeu a reeleição, né, obviamente todo mundo lá da CNN tem como orientação como, digamos, ordem patronal, falar bem dele e falar mal do Lula, né? E esse informe chegou para a jornalista Daniela Lima, né, que era âncora lá na CNN, e ela não aceitou, pediu demissão, né, denunciou isso, né, porque essa era a ordem interna lá na CNN, e obviamente depois acabou sendo indo para a bancada lá da Globo News, que também são todos neoliberais, né? Todos neoliberais, né? Portanto, do ponto de, as diferenças que eles têm com o Lula são meramente, digamos, pontuais, porque no fundo, como o PT não afronta os princípios neoliberais, portanto, é sempre a crítica mais suavizada, mas continua sendo uma crítica não estrutural. Tá ok, gente? Bom, é isso. Teria muito mais coisa para dizer, mas a gente se vê aí nas próximas ocasiões, tá? Dê o joia, compartilhe e nos vemos aí nos próximos vídeos.